Inaugurada no dia 8 de dezembro de 2012, a Arena do Grêmio acumula alegrias, gols, títulos e frustrações para os torcedores gremistas nos seus mais de 10 anos de pleno funcionamento. No aspecto esportivo, entre percalços importantes, o tricolor retomou o caminho dos títulos, mantém supremacia em clássicos grenais e desfruta hoje da maior contratação de sua história, o uruguaio Luis Suárez. Entretanto, dentro dos gabinetes, o imbróglio entre o tricolor e a gestão do estádio parece não ter fim e nem solução em seu horizonte. Este é o tema do Direto ao Ponto de hoje. Eu sou o Vitor Figueiró, bem-vindos. Na última terça-feira, a Justiça de São Paulo acatou o pedido de 3 instituições bancárias e penhorou a Arena do Grêmio por dívidas da construtora OS. A notícia, por si só, provocou dúvidas nos tricolores com a perspectiva do estádio ir para leilão e qual o futuro da casa gremista. O Direto ao Ponto de hoje conversa com o advogado e conselheiro do Grêmio, Vladimir Chieli, para entender os detalhes do contrato, suas mudanças ao longo dos anos e quais os cenários possíveis para o futuro. Só para a gente recapitular, no primeiro contrato lá, assim, na prática, o que previu o primeiro contrato Grêmio e Arena? Não, o contrato Grêmio e Arena, ele é extenso, porque são, no total, olha só, são 90 páginas. Sim. Né, de contratos, que são 3 contratos. É o contrato da área, o contrato do direito de superfície, e tem uma série de outras cláusulas contratuais ali, que nós ficaríamos aqui o dia todo conversando sobre elas. Né? Mas esse material, que se tu quiser eventualmente te aprofundar detalhadamente, né, é só, inclusive, se tu entra ali no Google, bota análise crítica do contrato Arena, e vai aparecer exatamente esse texto. Mas eu posso também até te mandar depois, se tu quiser, essa análise crítica que foi feita lá atrás. Sim. Então, o contrato Arena era muito ruim para o Grêmio. Né? Muito ruim. Por isso que, né, nós acabamos, eu e o presidente Dourado, acabamos praticamente sozinhos na parada, e fomos inclusive ridicularizados, criticados, chamados de tudo quanto é coisa, justamente por causa disso, né? Porque todo mundo, quase 100%, ia numa leva, né, de uma espécie de hipnotismo. Vocês estavam, digamos assim, contra a maré. Exatamente. Eu fui muito hostilizado também naquela oportunidade, porque eu era o Joãozinho do Passo Certo, né? Sim. Então só eu que criticava o negócio. Mas, isso em 2009. 2009, 2010, tá. 2011, foi um período muito complicado, sim, inclusive, né? Por conta disso. E acabou, então, em 2013, né? O presidente Kofi assume a presidência do Grêmio, percebe tudo aquilo ali, puxa o freio de mão, né? Não transfere o estádio e não transfere o time do Grêmio, e o departamento de futebol seria transferido também. Uhum. Não transfere, segura tudo, e aí ele passa a ouvir mais exatamente o que estava acontecendo. Aí segurou tudo, começou a negociação, e aí, no meio da negociação, essa história, e aí muda todo o cenário. Então, nós temos esse período que aconteceu isso. Como, veja bem, em 2019, sai o acordo, né, judicial, só que teve um detalhe aí. A Caragones, para assinar o acordo, que ela estava presente junto, ela concordou com todos os termos, o CEO da Caragones concordou com tudo. O problema é que ele disse o seguinte no final da audiência: só tem um detalhe, eu preciso a aprovação do Conselho da Caixa. E aí, meu caro, aí a vaga foi pro brejo, porque nós inclusive marcamos com o chefe da Casa Civil em Brasília, com toda a direção da Caixa, presidente, aquele Guimarães,
mas todos os vice-presidentes, estava tudo numa mesa lá discutindo isso. Né? E o presidente lá da Caixa disse, eu não vou fazer isso. Eu não vou assumir uma coisa que não é minha. E vai explicar para ele, né? Eu tentei explicar para ele que não era desembolso da Caixa, que o resultado da cobertura da operação das obras do entorno ia vir justamente porque estava tudo bloqueado, inclusive os habites ali das torres que tem ali do lado da arena, estava tudo bloqueado. Eu disse assim, vai vir do dinheiro da venda dos imóveis que estão bloqueados hoje. E mais, nós temos aí um projeto que naquela oportunidade, eu disse para ele, nós estamos falando de um projeto lá no Olímpico de 5 bilhões de reais, que vai destravar se a gente fizer isso. Então, 44 milhões destrava o projeto destrava a arena para o Grêmio, destrava os imóveis que estão ali e destrava o Olímpico. Uma coisa envolvida ali de bilhões de reais. Não, mas eu não faço porque não sei o quê. Bom, não fez. E aí o acordo que nós tínhamos levado tanto tempo para fazer e construir foi por água abaixo. E até agora, né, depois disso, não se conseguiu levar adiante qualquer solução disso. Aí o que acontece? Por conta disso, os bancos que em 2016 tinham já feito a negociação, 2016, estabelecido quais eram os valores a serem pagos, 120 milhões, parceladamente. Os bancos seguraram o que deu, perderam a paciência, né? E agora, o que acontece? Executam a Arena Porto Alegrense, Caragones, a Oeste 26 e mais uma outra aí. Executam. Que, em tese, são as sucessoras, que a Meta também está aí, são as sucessoras da Oeste Antiga. Sim. Então, e as que detêm o direito de superfície. Então, penhorou o direito de superfície, porque em cima da superfície tem um prédio. E esse prédio está penhorado para garantir a execução. Então, a execução está garantida. Claro que agora vai correr todo o processo de execução, que vai ser longo. Nós não vamos falar aí de 1 ou 2 anos. Um processo de execução dessa natureza, com a complexidade que tem, vai levar de 10 anos para cima. Né? Daí para mais. Mas, veja bem, dentro desse processo, nós temos que conceituar e nós temos que caracterizar quais as relações que estão em jogo e que estão formalizadas. Nesta relação contratual, o Grêmio lá atrás contratou com a OS. E aí o que a OS fez? A OS foi buscar no mercado, nos bancos, dinheiro para financiar parte da obra. Sim. Então está lá para buscar, naquela oportunidade, eu acho que eram, não me lembro exatamente quanto era, 170 milhões, tem que só ver as anotações. Eram 170 milhões, isso. Foi buscar no mercado. Claro que depois ela pagou um pouco desse período, né? Mas o débito continua. Ela pegou esse dinheiro, construiu a arena e não pagou a mais. Pelas funções aquelas das investigações, tudo que estourou. Mas veja bem, o Grêmio continuou pagando o seu 1,5 milhão, depois seu 1,8 milhão. Sim. Ele continuou pagando. E a Arena continuou faturando a bilheteria. Então teria, em tese, dinheiro para pagar. Mas o que aconteceu? Não pagou mais. Aí os bancos, então, com o Grêmio, fazendo propostas, o Grêmio pagaria, ao longo desse período, até 2033, o Grêmio pagaria, perfeito. Assumiria a gestão da arena, portanto, o direito de superfície, aí ficaria com o terreno e o direito de superfície, ficaria com os dois, e aí se estabeleceria uma nova relação com o sócio, com o torcedor, porque nós teríamos aí uma possibilidade de agregação substantiva e substancial de receita por conta da venda das cadeiras. Tem uma dívida de 269 milhões corrigidos, que está sendo executada em cima das empresas da antiga OS. Agora, o que o Grêmio tem de garantia nisso? Bom, primeiro, tem um contrato em andamento. Então, o Grêmio tem uma garantia de, enquanto o processo de execução andar, não tem nenhuma discussão.
vai utilizar, precisa levar 10 anos, 15 anos, não importa. O Grêmio vai continuar jogando na Arena e usufruindo da Arena e usando a Arena, perfeito. Sim. Agora, a relação não é do Grêmio contratual exclusivamente com a Arena Porto Alegrense e que provoca efeitos além disso. Não, a relação contratual do Grêmio é Grêmio e Arena, ponto. A dívida é Arena e bancos. Então, Sim. Os bancos não vão levar em consideração o contrato que existe entre Grêmio e Arena. Por quê? Porque a execução está em cima de uma dívida de construção da Arena. Então, a relação se dá lá. Eu tenho ouvido aí alguém dizer, não, mas tem um contrato de 20 anos, é tranquilo. Não, não é assim. Não é assim. Se vai a leilão, por exemplo, o que é o leilão? O que é a arrematação judicial? Chama-se contratação originária, aquisição originária. Tu compra um carro de leilão aí da praça, no judicial, tu recebe o carro zerado. Ah, mas ele tem dívida de PVA, não interessa. Tu comprou ele, aquele dinheiro que tu pagou, o que der, não importa qual é o valor, vai para o IPVA, vai para o débito daquele veículo. Então, quem eventualmente, num caso, que eu acredito que não chega a esse ponto, mas no caso de haver um leilão, quem comprar, compra 0 quilômetro. É essa a questão. Sim, compra sem. Compra sem todo esse... Exato. É a mesma coisa assim, ó. Tu compra um apartamento. Tu compra um apartamento. Esse apartamento tem um inquilino lá dentro. Sim. Aí o cara é o seguinte, tu compra o apartamento, tu não traz para tua responsabilidade o inquilino, tu não é obrigado a ficar com ele lá. Tu vai dizer o seguinte, não quero inquilino. Então, o contrato se rescinde automaticamente e o inquilino tem que sair. Se tu concordar e renovar ou fizer o contrato com o cara, ele permanece. Mas o apartamento é teu. Tu não é obrigado a seguir com o cara lá dentro. Então, e aqui é mais ou menos parecido. Só para eu ver se eu entendi. Então, tu tá dando o exemplo de que, no caso de indo a leilão, o Grêmio vai precisar se entender com quem eventualmente adquirir esse direito de superfície, isso? Exatamente. Se chegar a esse ponto, que eu acho que não chega, né? Se chegar a esse ponto, vai ter que fazer isso, porque, tipo assim, vamos supor, aí tem um sheik árabe que vem aqui, gosta do estádio e diz, eu quero esse estádio. Sim. Né? Aí vai a leilão, o sheik vai lá e compra o estádio. Né? Pega ali o troquinho dele da semana e compra. Quanto aí ele pagaria? Dizer, agora o estádio é meu. Hã? Quanto ele pagaria, mais ou menos? Esses 200 e... Não, se vai a leilão, tipo assim, vai a leilão. O primeiro leilão a 260 milhões. Aí não aparece ninguém, por exemplo. Aí vai para o segundo leilão e aí pode ser vendido até por 50% do valor. Aí o Grêmio vai lá e compra. Ah, eu quero comprar também. Então o Grêmio pode participar do leilão. E pode ganhar. Né? Agora, se o sheik chegar dizendo, eu cubro a oferta, eu compro. Aí o sheik vai dizer o seguinte, bom, agora o estádio é meu e eu vou alugar para o Grêmio. Ele pode fazer isso. Então o Grêmio perde o estádio, né, que, embora hoje não tenha, existe um contrato que é uma espécie de BNH. O Grêmio comprou o estádio e está pagando a prestação. Quando termina os 20 anos, o estádio é do Grêmio. Sim. Então é mais ou menos isso. Né? É uma espécie de financiamento. Agora, se o sheik chegar e dizer assim, não, eu compro essa coisa aí e vou alugar. Ele pode fazer isso. Então, o que acontece? No caso, tem gente que não é de hoje, que aposta no leilão como solução. Mas levando em conta o quê? Quem é que vai querer um estádio? Aquele estádio vale, sei lá, 1 bilhão hoje. Vale. Avaliação. Aí tu vai vender no mercado, quem é que vai comprar? Sim. Só o Grêmio. Né? Só o Grêmio. Quem é que vai comprar um estádio para fazer o quê? Então, o Grêmio pode ser o único que participe eventualmente do leilão e compre pela metade do preço. 130 milhões, que é o mesmo valor lá de 2016 que poderia ser parcelado. Então, tudo são conjecturas, importante dizer isso. Hoje são conjecturas porque o processo de execução e o seu desfecho, ele é sempre imprevisível. Outra coisa, lá atrás, quando a OS
buscou no mercado 170 milhões, ela teve que dar bens em garantia dos 170 milhões. Sim. E que não era a área do estádio, porque o estádio não estava construído. Então não valia nada, somente tinha o terreno lá. E o terreno tinha vedação contratual de ser dado em garantia. Então o que a UES fez? Lá atrás, deu outras garantias e pegou o dinheiro, foi lá e construiu. Ao longo do tempo, e esse é um problema importante que deu uma ruinha, eu não sei em que época foi isso, foi 2015, 14, 15. Quando o estádio estava construído, o que a UES fez? Ela transferiu as garantias daquelas que ela tinha dado antes para o estádio. Sim. Então o estádio passou a ser a garantia dos valores devidos. E agora o que aconteceu? No processo de execução que os bancos perderam a paciência de esperar, a penhora foi pedida em cima da propriedade do direito de superfície, que é o estádio. E foi concedida. Né? Então, o que acontece? Claro que não vai se discutir isso, não vai se definir isso amanhã. Sim. O estádio, nesse momento, apenas serve como garantia do processo de execução que está em andamento. E que não tem data para terminar, nem ano para terminar, talvez nem década para terminar. Então, no resumo da situação, o caso é esse. Qualquer coisa fora disso é especulação, é chute, é o achismo. E aquelas dúvidas tradicionais do torcedor, risco do Grêmio não jogar na arena? Não, isso é bobagem. Eventualmente, aqueles chutadores, também tem o terrorismo que entra aí, tem a rivalidade e tal, da turma aí. Agora tem a Minha Arena, Minha Vida, que está saindo aí também, né? Sim. Então tem tudo isso que envolve essa matéria. Por quê? Porque não tem a informação. As pessoas não têm informação. E as pessoas não têm a formação também para entender a dinâmica desse processo todo. Então, nós temos um processo de execução que está em andamento que pode levar anos. Isso não interfere em nada na utilização do estádio. Nada, zero. Então o Grêmio vai jogar a vida inteira, vai mandar no estádio, a vida inteira, mandar no... que eu estou dizendo, da mesma forma como está hoje. Sim. A única questão que pode ser discutida, mas aí não é problema do Grêmio, de forma direta, é a bilheteria. Essa bilheteria decorrente da utilização do estádio vai para quem? Vai continuar indo para a Arena Porto Alegrense ou os bancos vão querer que esses valores sejam depositados em juízo para garantir também a execução? Porque já tem a garantia da execução do prédio. Então, tipo assim, já temos a garantia. Eu não posso ter outra garantia financeira porque eu inviabilizo até a própria operação do estádio. Então, também tem essa matéria de defesa para não mexer na bilheteria. Mas não está descartado isso, né? De eventualmente se buscar, se não for total, um bloqueio parcial, um sequestro parcial da receita como um todo da Arena. Não está descartado isso. E isso impactaria... Então tem que ver como é que os bancos vão trabalhar. Sim, e isso impactaria na manutenção do estádio, coisas assim. Sim, sim. Aí é que tá. Porque tem essa questão. Tu não pode, por exemplo, uma empresa devedora, uma empresa em recuperação judicial, né? Tu não pode matar a empresa tirando dela o sustento. Tipo assim, ela deve, vamos bloquear 50% da receita. Tu mata a empresa. Sim. Então, tu tem uma garantia. Qual é a garantia? Essa empresa tem um patrimônio. Tu vai lá e bloqueia o patrimônio, penhora o patrimônio e vai tocando a ação. Isso é outra possibilidade. Aí tu vai dizer o seguinte: não, mas eu quero em dinheiro. Mas para ter em dinheiro, tu teria garantia dobrada. E garantia dobrada não. Tu tem a garantia do imóvel. E a garantia do dinheiro é diversa na sua essência, porque ela é responsável pela manutenção da empresa, no caso da Arena Porto Alegrense. Então ela precisa do dinheiro que arrecada para poder manter o estádio, para que o estádio possa gerar receita. Sim. Mas essa receita, aí que tá, essa receita vai para quem? Aí é que tá. Fica para a Arena, o que ela faz com esse dinheiro? Ela, por exemplo, distribui para sua matriz? Então, peraí, está gerando recurso ali e está tirando dinheiro dali que poderia pagar a dívida. Então tem tudo isso que tem que ser considerado no processo de execução, que é um procedimento complexo.
E os bancos vão querer, porque eles já têm essa expertise, vão querer pegar tudo que for possível. Sim. E aí a Arena Porto Alegrense vai ter que se defender. Tá certo. Eu acho que dentro daquilo que mais ou menos está presente aí, eu acho que a gente pode trabalhar mais ou menos nessa linha, embora, eu repita, é um processo de muita complexidade, porque envolve muitas partes, envolve muitas relações contratuais, envolve uma série de procedimentos que nós temos aí que vão ser trabalhados administrativamente, alguma coisa, mas judicialmente em cada fase desse processo. Então, é um processo longo, evidentemente, mas que vai ter que agora continuar, vai ter que ser tocado adiante, permitindo também, eventualmente, até as condições de negociação. As negociações dentro do processo de execução podem ser feitas também. E aí vai depender das partes que estão envolvidas levar a efeito, levar adiante essa negociação. Acho que agora é um momento, por exemplo, da Arena Porto Alegrense e as demais empresas envolvidas partirem para uma negociação efetiva, né? Partirem de forma objetiva para isso, porque isso vai ser uma solução adequada para todas as partes. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. A apresentação foi comigo, Vitor Figueiró, e a edição de Aleph Alencar. Até a próxima.